Nessa aula você vai aprender a criar níveis. A criação de níveis vai depender de qual processo você vai estar utilizando aqui no seu projeto. O arquivo que você vai utilizar como base da arquitetura é um DWG ou é um modelo RVT, já em 3D. Então isso vai definir muita coisa. Caso você esteja trabalhando com base em um DWG, você vai ter que sempre criar a estrutura de níveis. Se você estiver trabalhando com um modelo RVT, você pode extrair esses níveis do próprio modelo. Então, como a gente já sabe que vai existir a possibilidade de trabalhar com DWG ainda no mercado, você vai aprender nessa aula então a criar esses níveis para não ter dificuldade no momento que estiver diante dessa situação. Então, para isso, você vai clicar em fachada leste aqui no navegador de projetos, duas vezes, clique duplo, duas vezes, e ele vai abrir essa nova vista, né? E você vai poder com o zoom ampliar e vai enxergar o nível 1 que já foi criado no template. Nesse curso a gente vai estar desenvolvendo o projeto de uma casa térrea, onde você só precisa de mais um nível aqui que seria a coberta. Mas você pode utilizar o mesmo conhecimento que vai aprender agora para criar outros níveis e definir estruturas de sobrado ou de edifícios. O conceito será o mesmo. Então, se você selecionar esse nível e clicar no comando copiar aqui no Revit, clica em copiar, você clica em cima do nível, direciona para cima e digita a altura que você quer. Vou dar um exemplo com 2,80, por exemplo. Cliquei ali, teclei Enter, ele cria um novo nível para mim com 2,80. Se eu quisesse um novo nível, eu teria que clicar novamente, clicar em cima dele, informar a altura novamente, 2,8, tecla Enter. Nesse caso aqui eu estou criando uma estrutura de um sobrado, veja, térreo, pavimento superior e a coberta. Caso você tenha necessidade, pode criar barrilete, caixa d'água. Então, é dessa forma que você pode criar. Isso com pequenas estruturas utilizando o comando copiar. Mas também é possível você criar 50, 100, 200 níveis acima utilizando o comando matriz de cópias. Tá? Então, existem várias formas de se criar níveis aqui dentro do Revit. Essa é a mais simples e a mais básica que você vai poder utilizar. Eu vou apagar o de cima porque a gente vai estar trabalhando, como eu disse, com uma casa térrea. Então, deletando aqui. E agora a gente pode modificar algumas coisas desses níveis e aprender mais algumas coisinhas sobre eles. Então, se eu quero movimentar, me arrependi, errei a altura, era 3 metros, eu coloquei 2,80. Selecionando o nível ao qual você quer movimentar, você pode clicar aqui dentro dessa caixa que apresenta, né, a altura e informar os 3 metros e teclar Enter. Ele faz o ajuste normalmente, ele já te mostra lá que tem 3 metros. Tá? Existe uma diferença porque que eles estão um azul e outro preto. Na próxima aula você vai aprender sobre criar vistas de planta e no momento que a gente atribui uma planta de piso para esse nível, ele passa a ser azul também. É isso que está fazendo ele ficar pretinho aqui, é que ele não tem uma vista de planta atribuída. Então, muito bem. Além de mudar a altura, como vocês viram, selecionando eu tenho a opção, eu posso mudar de lado esse nível, ó. Desligo aqui, ligo aqui, ele aparece do lado de cá, tá? Então eu vou preferir deixar ele aqui e desligar aqui. Outra coisa que você vai poder fazer é nomear. Observe que aqui no navegador de projetos aparece nível 1 e aqui também. Eu posso chegar aqui agora e informar que isso aqui, olha só como se faz, clica em cima do nível uma vez, outra vez ele edita. Não é um clique duplo, mas é um clique com a pausa. Clica, pausa, clica. Aí ele entra no modo de edição. E aqui eu posso dizer que é o térreo. Ao mudar isso aqui e teclar Enter, vai aparecer essa mensagem que ele vai perguntar: você deseja renomear as vistas correspondentes? Ou seja, esse nome que está aqui, você quer ele aqui? Eu vou dizer que sim. E observe que ele vai mudar. Trocou o nome lá em cima. A mesma coisa agora eu vou fazer com o nível 5.
Vou trocar o nome aqui para coberta. Vou teclar Enter, tá? Ele não me fez essa pergunta porque ele não tem uma vista, né, de planta atribuída aqui. Mas futuramente a gente vai aprender na próxima aula como que faz para ela vir ficar aqui no navegador de projetos também na nossa organização aqui. Então, sendo isso, você pode, então, dessa forma, criar quantos níveis você quiser de acordo com a estrutura que você vai ter aí. Digo mais uma vez que isso é mais utilizado quando se trabalha com DWG, porque quando se trabalha com modelos BIM, a gente pode extrair esses níveis da própria arquitetura. Então, para essa aula, é isso. Você vai criar essa estrutura, selecionando, mais uma vez, né? Selecionando o nível que você já tem, clicando no comando copiar, clicando em cima, digitando a distância e teclando Enter. Depois você faz os ajustes, conforme a gente fez aqui na aula. Se tiver qualquer dúvida, volta novamente o vídeo e veja os procedimentos que foram utilizados. Nos vemos na próxima aula, então, com a criação de vistas de planta, ou seja, você vai saber como é que ela vai aparecer aqui. Então, até a próxima aula.